Tudo começou no dia 15 de outubro de 2018. Às 7h12 da manhã, o serviço 911 da cidade de Port Blossom recebeu uma chamada. Para o despachante que atendeu a ligação, este foi um incidente matinal padrão. Uma mãe preocupada, Anna Vance, reportava que sua filha de 17 anos, Elara, não havia retornado para casa durante a noite. Na véspera, ela havia ido a uma festa escolar e desde então não havia dado sinais de vida. No sistema, o caso recebeu uma anotação rotineira: potencial adolescente fugitiva. Tais histórias aconteciam constantemente e naquele momento ninguém poderia supor no que isso se tornaria. Segundo o protocolo padrão, enviaram um carro-patrulha para o endereço da família Vance. A tarefa do oficial era simples: interrogar a mãe e fixar os detalhes. Mas o que ele viu no quarto de Elara anulou instantaneamente a versão mais simples e óbvia. Sobre a mesa estava sua carteira. Dentro, dinheiro e cartões bancários. Na gaveta, passaporte. E junto à porta estava uma mochila preparada com a qual ela deveria ir à escola pela manhã. Um adolescente que decide fugir de casa leva precisamente essas coisas em primeiro lugar. A conclusão era evidente. Elara não havia fugido. Ela pretendia retornar para casa. Nesse mesmo momento, o caso mudou seu status e foi transferido para o Departamento de Investigações. E seu trabalho começou pelo único lugar lógico onde Elara foi vista pela última vez: aquela mesma festa escolar. Para passar do quarto às listas da festa, primeiro foi preciso fixar o mundo normal, aquele fundo sobre o qual o desaparecimento de Elara deixou de parecer um erro de rota e se tornou um evento que saía da ordem habitual. Este fundo é simples: uma pequena cidade costeira, uma escola, horário claro e papéis compreensíveis. Port Blossom, um nó tranquilo na costa da Colômbia Britânica. População: 4.985 pessoas segundo o registro municipal. Uma rua com correios, um cais com barcos pesqueiros, uma delegacia onde conhecem os sobrenomes dos oficiais de plantão pelas placas nas portas. As estatísticas criminais anuais: mínimo de episódios graves, principalmente pequenos furtos e conflitos domésticos. Para os locais, este é um lugar onde se escuta como rangem as amarras pela manhã, onde crianças vão à escola a pé e onde estranhos estão à vista de todos. Segurança aqui não é tema para debates. Está integrada no cotidiano como o horário do ônibus para a cidade vizinha. A escola Port Blossom High, a única do ensino médio, 312 estudantes. Turmas pequenas, um ginásio onde no inverno secam uniformes nos radiadores e um quadro de avisos com nomes de clubes. Aqui o papel de cada estudante pode ser facilmente descrito em 2 linhas. Elara Vance, formanda, aluna do 12º ano, média geral, 4.0 segundo avaliação interna. Capitã da equipe de vôlei, membro do conselho estudantil, responsável pelo horário de treinos e submissão de candidatura para torneio distrital. Isso não é idealização, mas fatos do registro e lista de conquistas que podem ser verificados. Sobrenome nas atas dos jogos, nas atas das reuniões do conselho, nas listas de voluntários na corrida urbana. O círculo social, curto e previsível para uma cidade pequena. Chloe Davis, colega de classe, parceira constante em projetos escolares e namorada de Léo. Léo Gray, estudante da turma paralela, joga basquete, frequentemente leva amigos para casa após treinos. Marcus Peterson, quieto, daqueles que se mantêm próximos aos fortes, ajuda com equipamentos em eventos. Estes 3, rostos mais próximos que soarão durante a investigação não por fofocas, mas porque objetivamente estão próximos na vida escolar. Outro detalhe fixável: 2 semanas antes do desaparecimento, término do relacionamento com Caleb Reed. A ruptura está marcada claramente por datas. Mudaram status nas redes sociais, desapareceram fotos conjuntas dos últimos fins de semana, nos treinos Elara aparece sem ele. Isso não é drama, simplesmente uma mudança que é importante na cronologia. No mundo normal de Elara, quase tudo se constrói ao redor do horário. Manhã, aulas, bloco diurno, treinos, tarde, preparação para torneio e ensaios para estande escolar.
Janelas livres raramente permanecem vazias. Reunião de voluntários, entrega de maquetes, preparação para a prova. Casa, no centro, estrada até a escola, 15 minutos. Na porta, gancho para a passe do ginásio sobre a mesa, cronograma impresso dos jogos, datas marcadas com marcador. Este é o caso quando o hábito de planejamento é visível a olho nu e confirmado pelas pessoas ao redor. Treinador, professor orientador, colegas de classe. A fachada idealizada da cidade e escola é importante não em si mesma. É necessária para entender como rápida e brutalmente se destaca uma violação. Em um espaço onde quase tudo é visível, não retornou para dormir, não é história frequente, mas falha no sistema de ações repetitivas. Por isso, após a inspeção matinal, o quarto deixou de ser simplesmente um dormitório e se tornou ponto de controle. Em seguida, é lógico olhar onde e como este mundo normal terminava no domingo. Os fins de semana em Port Blossom seguem roteiro familiar. Dia, jogos, tarde, reuniões caseiras. No domingo, 14 de outubro, os formandos tiveram festa escolar em casa privada, autorizada pela administração com condição de que os pais do anfitrião estivessem presentes na sala vizinha. Formato típico para a cidade, música não mais alta que o nível acordado, mesa com pizza, fotografias junto à lareira, saída, em grupos, para não vagar sozinhos. Para a minoria, ocasião para testar limites. Para a maioria, simplesmente ponto de encontro onde discutem torneio e planos para outono. Os componentes objetivos da tarde podem ser facilmente enumerados: organizador, colega de classe, casa, no lado sul, da escola a pé 10 minutos, lista de convidados, séries superiores, cerca de 3 dezenas de pessoas, alguém passa 1 hora, alguém se demora. Playlist, comum à escola. Pelas fotografias vê-se que na sala principalmente equipes e seus amigos. Entre os que vieram, Chloe, Léo e Marcos. Caleb não apareceu nessa tarde. Suas histórias com Elara nas fotos e stories já vão separadamente. Estes não são detalhes da vida, mas pontos pelos quais se poderá verificar cronometragem e trajetórias. Para Elara, esta tarde não teria saído da rotina se a manhã de segunda tivesse começado como sempre. Em situação normal após festa, sono, despertador, mochila junto à porta, estrada para a primeira aula. Precisamente por isso, a ausência na escola e documentos deixados em casa golpearam tão forte a versão inicial. O mundo normal neste momento estava descrito, e nele não se encontrava lugar para desaparecimento voluntário. A cidade neste momento vivia o seu. No cais já preparavam barcos para a saída matinal, no pátio escolar. Primeiras aulas de educação física na padaria. Fila pelo café. Nenhum sinal externo de desgraça. Apenas marcas temporais e notas curtas em registros que se alinharam em linha reta. Nela, o último ponto confirmado se torna aquela mesma festa. Fechando a fachada perfeita, resta fixar posição de apoio da qual começará trabalho com cronologia. A última vez que Elara Vance foi vista no dia 14 de outubro, aproximadamente às 23 horas, na casa de colega de classe onde acontecia a festa escolar. Este carimbo se torna ponto de partida. Dele irão consultas àqueles que estavam mais próximos da saída, quem a viu no vestiário, quem ia na mesma direção e quem ofereceu carona. Em seguida, a história se desloca de informações gerais para detalhes de rotas, conversas e janelas temporais, de onde começará a se montar a tarde pouco a pouco e sem omissões. Das informações gerais sobre a festa, tudo passa às últimas horas, ao segmento das 22h30 à meia-noite, onde cada minuto se cerca de diferentes versões. De fora isso, parecia simples. Formandos se dispersam em grupos, carros se aproximam dos portões, música se cala. Por dentro, já não tão regular. 2 linhas soavam com igual confiança. Foi com amigos, tudo tranquilo, e antes disso, houve conversa em tons elevados. Entre elas surgiu lacuna que exigia tempo exato e sobrenomes, não relatos. Testemunhas descrevem a mesma tarde diferentemente, mas com nós
reconhecíveis. Testemunha 1, companheiro de vôlei. Por volta das 10h50, Elara conversava com Léo junto à piscina. Sem gritos. Simplesmente ficaram de lado, mantiveram-se um pouco afastados dos demais. Testemunha 2, colega da turma paralela. Chloe e Elara discutiam junto à cozinha. Não ouvi palavras, mas gestos eram bruscos. 2 a 3 minutos. Depois as amigas as separaram. Testemunha 3, responsável pela música. Fixava a playlist. Vi como perto das 11 Léo mostrava chaves e dizia: "Vamos, não é longe." Parece que chamou Marcos. Testemunha 4, companheiro de equipe de Léo. Ela foi com Léo, Chloe e Marcos. Carro de Léo. Sedã cinza, isso é certo. Saíram os 4, subiram e foram por volta das 23h05. Testemunha 5, pai do dono da casa. Pedi aos jovens para chamar táxi ou ir com quem não tinha bebido. Léo parecia sóbrio. Disse que levaria os amigos e voltaria. Vi Elara entre os que saíam. A cronologia se constrói a partir de marcas curtas. Às 22h50, conversa junto à piscina. Às 22h55, breve altercação junto à cozinha por volta das 23h. Reunião junto à porta principal. Por volta das 23h05, 23h10, sedã cinza vira da casa. Ao mesmo tempo, cada detalhe se sustenta na memória de alguém e iluminação do pátio. Em algum lugar estava mais escuro, em algum lugar mais barulhento. Em algum lugar alguém passou entre os que falavam. Daí também diferença de tom nos depoimentos. Em uns, calmamente. Em outros, tensamente. Há também pequenas divergências que se prendem umas às outras. Um convidado está certo de que quem dirigia não era Léo, mas Marcos. Outro diz que antes de sair, Elara telefonou para alguém, por alguns segundos. Um terceiro afirma que ouviu a frase: "Nos afastamos 5 minutos e voltamos." Os 3 descrevem o momento antes de fechar a porta diferentemente, mas convergem no principal. Não houve coerção nem tentativas de reter. Elara ia para a saída por si mesma, ao lado. 3 rostos conhecidos. Neste fundo é especialmente notável o detalhe. Ninguém viu Elara pegar roupa de frio do cabide. Para meados de outubro isso é estranho, mas não impossível. Da casa ao carro, alguns passos. No pátio há calor das pessoas e luz. Essa pequenez será anotada como indeterminado, porque disputa sobre jaqueta não muda nada no principal. Ela saiu sendo ela mesma, sem estranhos. Quando depoimentos se montam, disputa discutiam ou não vai para segundo plano. Importante é outro: composição do grupo e carro. Sedã cinza de Léo Gray figura em 4 testemunhas de 5. Sobrenomes daqueles que subiram com Elara repetem-se sem variações: Léo, Chloe, Marcos. Assim se forma a parte mínima indubitável do quadro. Todo o resto são nuances. Em quem voz foi mais dura, quem desviou o olhar, quem disse 2 minutos. Por volta das 23h10 linha temporal se corta nos portões. Adiante não há quem viu Elara pessoalmente. Não há stories com seu rosto após saída. Não há fotografias no estacionamento. Não há quem teria dito: "Encontramos na estrada." Para a cidade onde quase cada um conhece alguém, esse vazio é notável imediatamente. Cadeia de testemunhas termina subitamente onde usualmente continua com mensagens "Chegamos." Frases dispersas dos primeiros interrogatórios. Conversava com Léo, discutia com Chloe, foi com eles no sedã. Formam coluna vertebral a qual depois se aderem gravações de câmeras e rastros digitais. Mas já nesta etapa, fato principal soa sem dúvidas. Elara Vance abandonou voluntariamente a festa no automóvel de Léo Gray, em companhia de Chloe Davis e Marcus Peterson. Após o momento da partida, ninguém mais a viu. Deste ponto, o trabalho deixa de girar ao redor da sala e piscina. Vetor se desloca para a estrada e tempo.
Para onde sedã cinza pôde virar após portões, o que dirão câmeras no cruzamento mais próximo e quem dos três primeiro começará a se confundir nas rotas. Próximo passo é óbvio: verificar caminho do carro da casa do colega até saídas mais próximas do bairro e comparar esses minutos com o que depois aparecerá nos telefones. Precisamente aqui, introdução se fecha e começa a busca da estrada pela qual noite levou Elara da vida habitual. Dos portões da casa do colega Rota não esbarrava mais na escuridão. Adiante já não era sala e música, mas pátio, entrada e curto segmento de grama pelo qual rodas uma após outra saíam à rua. Aqui se concentraram em primeiro lugar grupo de investigação e criminalistas. Esquema padrão: perímetro, fixação fotográfica, busca em grade, pela linha do portão à via. E quase imediatamente na grama, na borda da saída, jaz o que muda a disposição de forças. Retângulo fino em capa fosca. Única testemunha silenciosa desta noite. O telefone não tentam ligar no local. Primeiro, regras. Luvas, marcador, régua graduada, plano geral e primeiros planos. Como jaz corpo, para onde olha ângulo rachado, se há rastros de areia ou microdanos na tela. Depois, embalagem. Envelope de papel contra a umidade, por cima antiestático, etiqueta com horário, coordenadas, assinatura do que recebe. Para suportes digitais em tais casos, não se apressam. Mais importante preservar que olhar agora mesmo. Ao lado, anotam na ata 2 pegadas de rodas e curta trilha de grama pisada. Carro virou um pouco mais à direita que o usual. Identificação leva minutos. Pelo clipe e capa, este aparelho reconhecem muitos na escola. Depois, formalmente, e-mail coincide com dados indicados pelos pais. Sim, pertence ao número de Elara Vance. Tela em teia de aranha do ângulo, mas tela está inteira. Bateria descarregada a 0. No laboratório, o conectam ao suporte, sem colocar em modo de trabalho para não reescrever marcas de serviço. Já na tela de carga aparece lista de várias notificações. Chamada perdida da mãe pela manhã, resposta não lida do chat da equipe e, mais importante, última linha sainte que se vê inteira mesmo sem desbloqueio. Paralelamente, inspecionam território. Do portão à entrada, várias marcas. Elástico para cabelo caído, rastro de copo na borda de concreto, múltiplas pegadas de solas nas quais não há sentido sem comparação. No pátio, levam dono da casa. Confirma. Sim. Saída estava carregada. Carros ficavam asa com asa. Sedã cinza de Léo estava mais próximo de todos da estrada. Faróis acesos 1 minuto para se separarem. Este detalhe explica por que telefone pôde acabar na grama. Escorregou da mão ou bolso quando subiam no banco dianteiro e, no barulho, ninguém ouviu impacto surdo contra a terra. Acesso ao conteúdo se formaliza juridicamente. Primeiro se fixa o que se vê sem desbloqueio. Horas, ícones, prévia de mensagens. Depois vai solicitação para análise completa de correspondências e registros, para que não haja perguntas no julgamento. Mas mesmo antes disso, linha-chave já soou. Na lista de notificações por último está texto Santi, dirigido a Chloe Davis. Ok. Nos encontramos na pedreira. Preciso conversar. Horário: 23h05. Mais tarde, após obter permissão, forense baixará marcas exatas. Enviada de Wi-Fi doméstico, confirmação de entrega passou após alguns segundos, resposta de Chloe veio sem texto. Um traço e adesivo. Depois, silêncio. Não registro. Ainda dezena de linhas habituais, mas já não tem importância. Principal, esta. Porque não é sobre emoções, mas sobre coordenadas. Pedreira Velha. Não é expressão figurada, mas lugar concreto na borda norte da cidade, onde adolescentes vão há anos. Tem uma estrada, uma saída da rodovia costeira e borda característica de argila vermelha que reconhecem pelas manchas nos tênis. Telefone com tela rachada se torna não simplesmente achado, mas ponto de entrada. Daí imediatamente 3 apoios. Horário de saída, por volta das 23h05, composição da companhia, os mesmos 3 e próxima localização,
Pedreira. Dentro deste triângulo já se pode construir todo o resto. Solicitar câmeras nos cruzamentos, verificar se faixas refletivas do sedã não fixaram virada ao norte, comparar dados com roteadores domésticos na estrada e com contas de amigos que na mesma janela temporal saíam na rede. Por volta da tarde do mesmo dia, a direção da investigação deixa de ser difusa. De onde ela podia estar, resta exatamente para onde deviam ir. Estas não são teorias nem relatos de alguém, mas linha de texto na tela e carimbo temporal ao lado. Inspeção do local da festa terminada, território liberado para a família, objeto-chave apreendido e enviado para análise detalhada. Departamento tem rota clara no mapa, estrada curta ao norte, para a plataforma onde pelas tardes se reúne toda a série superior. Depois, algoritmo é simples e inevitável. Fixar pedreira, colocar perímetro, verificar acessos e taludes, assegurar que local permaneça intocado até chegada de criminalistas. Próximo capítulo começará lá, na plataforma que por muitos anos foi território adolescente e agora se torna cena para trabalho de adultos. Mas antes de sair a pedreira e estender fitas pelo perímetro, investigadores fecham um ponto mais simples. Em tais histórias sempre aparece primeiro ex-namorado. Cidade ainda discute sedã cinza e saída tardia, e no departamento já pronunciam sobrenome familiar: Caleb Reed. Seu casal terminou 2 semanas antes disso. Razão: ciúme, breves brigas após treinos, irritação em correspondências. Nada excepcional para a turma de formatura, mas suficiente para que na cabeça se forme imagem primitiva. Ofensa, impulso, encontro na escuridão. Para rumores, versão conveniente. Para caso, apenas marca inicial. Caleb vem com paz. Não faz valente, não joga de mudo. Diz simplesmente: naquela tarde não estava na cidade. Jantar familiar além da rodovia, mesa grande, parabéns aparenta. Saíram 12 pessoas de uma vez, voltaram tarde. Nomeia restaurante, horário de reserva, pede para olhar recibos. Em seu tom não há bravata. Antes, cansaço de perguntas já feitas na escola. Depois trabalha não dramaturgia, mas pequenezas verificáveis. No balcão do restaurante realmente jaz reserva em seu sobrenome. No caixa, recibos tardios por sobremesas e café. Em fotografias de telefones alheios, quadro geral com aquela mesma mesa longa. Caleb em moletom cinza junto à janela, sobre ele se apaga televisor com hóquei. Câmera no estacionamento filma como minivan familiar sai do estacionamento perto da meia-noite. Número se lê, tempo claro. Parentes não se sopram mutuamente as horas. Cada um nomeia seu pedaço e convergem sem tensões. Escola adiciona detalhe tranquilo. Na festa, Caleb não apareceu. Nem em stories, nem em fotos gerais não está. Em correspondências com Elara pela tarde, silêncio. Situação não se forma a favor de bela versão televisiva sobre voltou e não aguentou. Aqui simplesmente não há lugar para manobra. Do salão do restaurante a Port Blossom, meia hora de caminho em um sentido. E jantar se estendeu quase até fechamento. Quando todas as peças se colocam no lugar, no protocolo aparece formulação curta que leem em voz alta sem emoções. Caleb Reed, excluído do número de envolvidos. Não por piedade e não por palavras da família, por marcas temporais coincidentes, pessoas à mesa e câmeras na entrada. Este passo é importante não para tirar tensão, mas para não perder ritmo. Trilha mais conveniente está fechada. Na mesa resta o que não se pode transferir ao estranho do passado. 3 amigos, sedã cinza de Léo e curto segmento de estrada ao norte. Depois, investigação não se desvia para lado. Retorna onde noite realmente virou, para a companhia com qual Elara foi voluntariamente. Próximo movimento é extremamente concreto. Suas versões, seus tempos e o que mostrará habitáculo da máquina na qual termina último minuto claro desta história. Investigação retornou àqueles que levaram Elara. Os 3 foram convidados por turnos, sem barulho, sem câmeras,
em pequenas salas habituais com paredes cinzas e mesa sobre qual jaz formulário vazio e copo d'água. Histórias que soaram lá pareciam ter sido reunidas antecipadamente em uma trilha. Palavras repetiam-se quase textualmente, como em cena ensaiada. Deixamos no final de sua rua. Ela disse que queria caminhar. Fomos à casa de Léo, e cada um adicionava a mesma garantia. Não fomos à pedreira. Léo Gray mantinha-se direito, respondia curto e seguro. Dizia que sentou ao volante sóbrio que levou amigos ao centro que na casa de Elara freou 1 minuto. Não me aproximei perto. Lá é estreito. Chloe Davis repetiu mesma rota com mesmas palavras. Paramos no final da rua, ela pediu para descer, depois a pé. Marcus Peterson, mais quieto, também não saiu da linha. Deixamos, viramos, fomos à casa de Léo jogar. A pergunta sobre pedreira, os 3 balançaram cabeças identicamente. Não fazia sentido. Liso demais para a noite onde antes disso houve suficientes desacordos. Mas lisura não é crime. Por ora é apenas sensação, e não vale nada sem apoio. Apoio deve se tornar estrada. Se suas palavras são verdadeiras, Sedã Cinza obrigatoriamente deveria ter brilhado no objetivo ao menos uma vez. Rua onde vive família Vance não está escondida na floresta. É bairro central, curta passagem direta saindo no cruzamento com loja na esquina. Aqui sempre ardem 2 lanternas, na padaria, câmera sob placa. Mais uma em sua garagem pendurou o vizinho do outro lado. Estas câmeras não vigiam pessoas. Simplesmente fixam o habitual, raros carros, ciclista de turno tardio, cão arrastando dono ao terreno baldio. Em tais noites, suas fitas se transformam em metrônomo infalível. Solicitação vai rápida e calmamente. Nenhuma operação especial se requer. Gravações em privados. Padrão. Pessoas em tais cidades entendem para que é necessário. Na tela, retângulo frio de estrada e minutos correndo no canto. Das 23 às 23h30 passam 3 carros. Picape branco, furgão de entrega e sedã com adesivos infantis no vidro. Do cinza parecido com o carro de Léo, não há. Das 23h30 à meia-noite, mais 2 passagens. Minivan de vizinhos e táxi que vira na loja. Tudo. Nem parada no final da rua, nem curto lampejo de faróis do lado onde é estreito. Vazio onde por ideia devia aparecer seu caminho. Para completude, olham segunda câmera, aquela que está na garagem em frente à casa Vance. Ângulo de visão captura precisamente aquele final da rua ao qual se referiam os 3. Faixa de asfalto, sombra do bordo, cerca com postes brancos. Intervalo das 23 a 1h se estende sem surpresas, raro transeunte, gato que cruzou trilha aproximadamente a 0 e 12 passou bicicleta com lanterna. Não há carro, nunca. Isso já não é sensação. É vazio nu, frio do quadro no qual, segundo palavras dos jovens, havia curta luz de parada e figura de moça saindo do carro. Versões dos 3 parecem agora como cópia transferida em papel vegetal. Léo diz que parou 1 segundo e não desligou o motor. Quadro decomposto por segundos. Esse brilho de parada devia ter caído no objetivo, mas não caiu. Chloe precisa que horário exato não lembra. Não há pressa. Linha temporal da câmera não deixa lugar para mais ou menos 10 minutos. Marcos tenta suavizar. Podemos nos confundir nas horas, mas para a noite com cronologia tem formulações precisas demais sobre jogos. Depois na casa de Léo. Coordenação que minuto antes parecia cuidadosa, agora se torna rangido. Regular demais onde estrada esbarra em quadro vazio. Esta inconsistência tem consequências simples. Se Elara não foi deixada no final de sua rua, então o relato sobre "depois fomos à casa de Léo" também pede verificação. Linha, casa, volta, PlayStation. Racha imediatamente em 3 lugares. Ponto incorreto de descida, ausência de carro no intervalo necessário. E tom geral, nós juntos, em nós, tudo coincide, que em tais casos sempre preocupa mais que pequenezas, dispersas.
Quando 3 jovens relatam noite com frases idênticas, isso se parece não com memória, mas com acordo. Aqui é importante manter ritmo. Não se lançar em acusações, mas fixar o que se pode nomear em voz alta sem parece. Fato primeiro. A rua da casa Vance, seu carro não se aproximou das 23 a 1 hora. Fato segundo. Curta descida no final da rua não está fixada por nenhuma câmera que filma este segmento constantemente. Fato terceiro. Os 3 negam sincronicamente Pedreira, embora na mensagem no telefone de Elara a convite "nos encontramos na Pedreira" soava claramente. Então seu relato comum não é sobre noite, mas sobre como querem que esta noite se pareça no papel. Depois, tensão não se infla, é suficiente. Imagem montada de frases regulares desmorona de um retângulo mudo com asfalto negro. Neste lugar, a investigação tem direito de ir mais fundo. Não por rumores e não por antipatia a adolescentes, mas porque seu álibi perfeito não sobrevive ao encontro com imagem objetiva da rua. E quando desmorona uma parede, fica visível o que está atrás. Da conversa com os 3, restam vários detalhes repetitivos que se podem verificar já hoje. A que horas passaram na casa de Léo? Se passaram. Quem dos vizinhos viu seu sedã cinza em casa naquele intervalo? Quanto tempo ardeu luz na garagem? A que telefones neste tempo chegavam notificações? E chegavam mesmo? Se jovens estão certos que imediatamente ligaram console. Tudo isso não é técnica astuta, mas passos simples que separam memória pura de versão pensada. Ponto deste bloco soa simples e duramente, sem belos rodeios. Depoimentos conjuntos de Léo, Chloe e Marcos. Mentira. Não completamente, talvez, mas naquela parte onde prometeram descida no final da rua e rápida volta. Gravação das câmeras nesta rua não vê seu carro no tempo necessário. Isso significa que noite foi em outra direção, onde os 3 combinaram calar. Daqui na rota resta um passo compreensível. Já que falso álibi está destruído, na fila está o que pode falar mais forte que quaisquer palavras. O próprio sedã cinza. Seu habitáculo, seus tapetes, seu porta-malas e esses pequenos rastros de estrada que grude-me no carro mesmo após noite mais rápida. Precisamente para lá agora girará a investigação, porque da história curta e lisa dos 3 não restou apoio, e na borda norte da cidade há lugar onde terra lembra melhor que pessoas. Dos quadros vazios na rua dos Vans, investigação girou para pessoas, e aqui Trio falou não com palavras, mas com atos. Em aparência, pequenezas, separadamente, ninharias. Juntos, uma linha inquietante. Tudo que se pode limpar, esconder ou desligar se limpa, esconde e desliga apressadamente. Primeiro se destacou Léo. Manhã do 16 de outubro, seu sedã é visto no box de detalhamento. Não lavagem rápida, mas limpeza química completa do habitáculo e porta-malas. Espuma, vapor, remoção de tapetes, tratamento do plástico, cheiro de limpador cítrico que depois ainda 24 horas permanece no carro. No balcão, recibo limpeza profunda na plataforma. Ele espera, caminha em círculos, não se afasta nenhum passo. Motivo pode-se inventar qualquer. Sujeira após fim de semana. Me preparo para vender. Mas tempo para tal minuciosidade está escolhido próximo demais à noite sobre a qual os 3 já mentiram. Chloe vai à sombra digital. Tarde do mesmo dia, sua página na rede social desaparece. Não pausa, não perfil fechado. Exclusão. Desaparecem stories, correspondências, fotografias do último mês. Para a pessoa que publicava a cada 2 dias, isso é ruptura brutal. Pode-se chamar isso nervos. Pode-se cansaço da atenção. Mas no contexto da mentira sobre deixamos e fomos, gesto se parece com tentativa de cortar rabos. Marcos se congela. Pais dizem simplesmente, quase não sai do quarto. A escola comunica que adoeceu um pouco, na sessão não aparece, atende telefone uma vez a cada 2. Pelas tardes, luz na janela até muito tarde da noite. E isso não é protesto nem pose. É esse medo pesado, imóvel,
quando qualquer palavra parece supérflua. Nenhum destes detalhes por si só prova culpa. Carros se lavam, contas se excluem. Adolescentes se trancam em casa quando o mundo desmorona. Mas nesta história já há mentira estabelecida sobre final da rua. E há síndrome sincrônico demais, lavar, apagar, desaparecer, que se manifestou em todos três em 48 horas. Observação não oficial fixa precisamente isso. Não encontros secretos, não pacotes enigmáticos, mas ritmo de ações após noite. Léo raspa carro até plástico. Chloe sai da rede. Marcos vai ao silêncio, como se cada um respondesse com sua parte ao mesmo medo. Que de sua tarde comum reste rastro. Para investigador, isso é suficiente não para conclusões barulhentas, mas para próximo passo legal. A inconsistência confirmada com câmeras. Há comportamento que se parece com tirar apressado. Estas duas bases convergem em uma decisão: apresentar solicitação para a busca do sedã cinza de Léo Gray, precisamente esse carro onde se interrompe último minuto claro. Precisamente lá agora deve jazer resposta que não se apaga nem com espuma, nem com vapor. Ordem assinada. E sedã cinza de Léo levam sob lâmpadas a box fechado. Cheira química fresca, plástico brilha como novo. Tudo segundo regras. Fita pelo perímetro, fotos de todos os ângulos, número, quilometragem, rastros nas maçanetas. Criminalistas trabalham sem pressa. Primeiro, habitáculo, bolsos das portas, nicho sob rádio, espaço sob bancos. Depois, porta-malas, quadro geral, régua graduada, folha limpa sob amostras. Carro parece recém-saído de vitrine e, por isso, tensão só cresce. Se algo restou após detalhamento, será migalha, poeira, o que se prende fundo e não vai nem com vapor nem com espuma. Primeira captura. Na borda da abertura do porta-malas. Fina faixa de poeira avermelhada. Atiram com fita adesiva, embalam em saquinhos marcados. No nicho esquerdo, perto do macaco, 2 grãos de terra, como se alguém bateu borda de caixa e varreu adiante. Os pegam separadamente. Plástico limpam com cotonetes. Em um resta rastro mal visível. Segundo documentos, isso é simplesmente micropartículas de materiais tipo solo, sem conclusões barulhentas. Mas quem vive em Port Blossom sabe. Tal matiz gruda mais frequentemente aos sapatos na borda norte, lá onde fica a pedreira velha. Adiante, tapetes. Do motorista, tirado, virado, batido pelo dorso da faca. Esparrama sujeira miúda metida no feltro. A recolhem com um pincel em bandeja. Do passageiro, limpo, inusitadamente limpo, como se o lavaram 2 vezes. Anotam isso no protocolo e vão adiante. Fileira traseira parece vazia, mas regra simples. Tudo que pode se levantar, se levanta. Tapete se levanta pela borda. E silêncio do boxe racha com som metálico curto como gota no vidro. Sob borracha, no plástico canelado, jaz pequena coisa, grudada com poeira. Não a agarram com dedos. Primeiro quadro, ângulo, escala. Depois pinça. Na palma do criminalista, lua crescente prateada do tamanho da unha do polegar. Na argola, rastro escuro, como de corrente que muito tempo se esfregou contra metal. Pingente parece simples, não daqueles que põem no porta-luvas para a sorte. Tal se carrega no pescoço, cada dia, até parecer parte da pele. Ao lado fixam mais 2 traços. Primeiro, na fenda sob fixação vê-se fina tira de cabelo. Atiram com micropinça e embalam separadamente. Segundo, no próprio pingente arranhão mal visível em forma de letra S, não ornamento, mas marca acidental pela qual próximos reconhecem sua coisa sem palavras. Nenhum comentário em voz alta, apenas números de pacotes e assinaturas. Mas ar no box muda. Até isso tudo era sobre poeira e fibras. E agora na mesa jaz objeto que tem dona e história. Porta-malas se fecha, habitáculo se cobre com filme. Encontrado já é mais importante que limpeza. Segundo o procedimento pingente passa por foto, marcação e cofre.
No relatório aparece linha curta. Descoberto objeto metálico. Pingente em forma de lua crescente. Apreendido. É suficiente para chamar isso não simplesmente achado, mas ponto de virada. Na cidade, muitos viram no pescoço de Elara tal contorno. Corrente fina, arco claro na clavícula. Agora este contorno jaz sob lâmpadas em saco com número. Esta é a evidência número 1. Discreta, leve, mas pesada pelo sentido. Pingente de Elara resultou estar sob tapete traseiro do carro do qual, segundo palavras dos 3, deixaram no final da rua. Adiante, cronologia deixa de ser palavras alheias. À frente, verificação com família, micropartículas do porta-malas e estrada ao norte, para a terra do mesmo matiz onde poeira fina se prende mortalmente. Verificação com família passa sem patos. Pequeno gabinete, saco transparente na mesa, luz de cima. Mãe olha não o número da evidência, mas arranhão. É dela, diz calmamente. Pai adiciona detalhe que só conhecem em casa. Lua crescente arranhou com o zíper da mochila. Arranhão se parece com letra S. Pingente que Elara não tirava nem para treinos nem para viagens, retorna ao caso como coisa pessoal, reconhecível, e não simplesmente metal do porta-malas. Paralelamente vai conversa completamente outra, sem emoções e cheiros. Saquinhos com poeira do porta-malas e do tapete do motorista se põem perto de amostras controle tomadas na borda da pedreira norte. Laboratório não procura rastros misteriosos, compara matiz, estrutura e composição. Resultado soa seco e regularmente. Micropartículas são idênticas por conjunto de minerais e impurezas da argila vermelha que se encontra na pedreira abandonada ao norte de Port Blossom. Para locais, isso é simplesmente cor de terra nos tênis. Para caso, endereço geográfico. 2 fluxos convergem quase simultaneamente. Família confirma pingente. Geologia indica ponto no mapa. E este mesmo dia chega o que definitivamente quebra itinerário até final da rua. Operadores de rede celular transmitem registros. Tarde do 14 de outubro, das 23h15 às 0h30, telefones de Léo, Chloe e Marcos mantiveram-se na zona de mesma antena, aquela que serve bairro da Pedreira Velha, e intercâmbio, adjacente. Isso não é aproximado-aproximativo, mas iluminação estável em um setor, enquanto cidade já se imergia no silêncio. Imagem se monta sem palavras supérfluas. No carro do qual deixaram em casa, sob tapete jaz pingente de Elara. No porta-malas, poeira cor do talude norte, coincidindo por composição com pedreira. Telefones dos 3 nessa mesma noite se marcam lá mesmo onde a argila vermelha gruda nas solas. Sua história perfeita se racha pela costura e em seu lugar cresce linha traçada. Casa do colega. Estrada ao norte. Plataforma perto da escavação. Isso já não é conjunto de alusões indiretas, mas quadro denso para próximo passo. Intimações para interrogatórios repetidos vão ao trio e no mapa se fixa novo ponto de trabalho, pedreira e acessos a ela. Adiante, a investigação se dirigirá aonde terra guarda mais teimosa das provas e onde noite, segundo seus próprios telefones, se demorou mais tempo que estão dispostos a reconhecer. No momento quando pingente se pôs no saco e poeira vermelha recebeu número, sobrenomes dos 3 estavam perto de cada ponto. Mas objetos e diagramas sozinhos não bastam. Para mover história, precisa-se quem primeiro saia da linha geral e pare de repetir itinerário aprendido. Foco se desloca de evidências para pessoas. Léo Gray, quem está acostumado a liderar. Costas retas, retidão aprendida, frases curtas sem palavras supérfluas. Nas pausas, leve sorrisinho, como se interlocutor se atrasou um passo. Responde com segurança, não discute, mas qualquer tentativa de precisar tempo corta pela raiz. Não lembro por minutos, não quero imaginar. As palavras sobre pedreira congela olhar. Neste frio, não desconforto, mas controle. Tal mantém linha até fim e não pensa como soa seu silêncio. Chloe Davis. Outro tipo de apoio.
Em sua fala não há vazios, cada palavra como botão. Não alça a voz, mas limita acesso. Só através de advogado. A perguntas escritas responderei depois. E isso não é bravata, mas hábito de tudo ao redor colocar nas prateleiras necessárias. Seus gestos secos, dedos seguram o telefone mesmo quando bloqueado, como se um toque atrás devolvesse vida habitual. Para tal é importante não verdade, mas versão sobre qual tem poder. Marcus Peterson. Nem escudo nem lança, mas sombra ao lado. Curvado, ombros baixados, olhar na mesa. Engole frequentemente e não entende onde pôr mãos. A simples pedido de relatar tarde faz inspiração, como antes de piscina, e se quebra em Frases emperram, palavras se misturam, entonações atrasam. Nele não há desafio, só peso com qual adolescentes às vezes saem após más notícias. Tal se mantém enquanto há fortes perto e se desfaz quando fica só. Notas psicológicas no caso são curtas, mas isso basta para a tática. Líder empaca, controlador se fecha, seguidor se afoga em própria pausa. E ainda há o que trio já não pode explicar. Pingente sob tapete, argila no porta-malas, iluminação de telefones em um setor perto da pedreira. Estas 3 linhas batem no relato comum de diferentes lados e fazem parede comum frágil. Decisão se toma sem palavras barulhentas. Primeiro isolam, separam em diferentes salas, em cada um, sua mesa, suas horas na parede, seu silêncio. Nenhum cruzamento no corredor, nenhum olhar através do vidro, nenhum curto aguentamos. Pais previnem separadamente, acesso dão por horário, para que nenhum dos 3 receba dicas com o olhar. Em tais histórias, silêncio não é pausa, mas instrumento, e o tiram primeiro. Depois escolhem direção de golpe, não na parede que joga em força, e não na tampa que se mantém no princípio, mas na porta que já falha nas dobradiças. Marcus é essa porta. Ele é o único cujos movimentos reativos entregam ritmo interior. Lápis trêmulo, cadeira desajeitadamente endireitada, lento sim, onde outros dizem sem comentários. Não o quebram, o separam do coro e dão ouvir próprio eco. Intimação para nova convocação vai precisamente a ele. No texto nada supérfluo. Data, horário, ponto obrigatório sobre acompanhamento e direitos. No departamento já está pronta a pasta com 3 coisas: impressão de marcas celulares, saco com poeira vermelha e envelope transparente com lua crescente. Na mesa esta tríade se põe não para espetáculo, mas para não gastar palavras no que de qualquer forma se vê. Que linha pela qual se mantinha encontre coisas que não sabem mentir. Quando Marcus vem, corredor está silencioso. Na sala não há ninguém de sua companhia. Cadeira fica um pouco afastada da mesa, janela fechada, som do ar-condicionado regular. Porta se fecha suavemente, sem clique. E neste momento a estratégia dele se dobra em um ponto. Conversa começa não com acusações e não com fórmulas barulhentas, mas com o que em adolescentes sempre tira dos trilhos, com coisas que tocaram por último. Marcas de antena, poeira avermelhada, lua crescente prateada. Deste passo, quem se torna mais importante que o quê? Investigação deixa de discutir conversão geral e encontra aquele fio pelo qual basta puxar uma vez. Adiante a história conduzirá não líder e não quem mantém cena, mas quem está cansado demais do papel seu na companhia. Próximo bloco começa com como Marcus será sentado sozinho diante desta pasta e pedido para relatar não noite alheia, mas sua. Antes que Marcus abra a boca, é importante entender para que, em geral, foi esta viagem. Resposta não está no porta-malas, mas em correspondências que começaram muito antes da tarde do 14 de outubro. Lá, não complôs secretos, mas o que nas séries superiores acontece frequentemente demais. Ciúme lento, acumulado durante semanas. No final de setembro, em Chloe muda tom. De mensagens brincalhonas às amigas se torna seco e espinhoso. Ela se encosta em Léo. Frase curta sem emoticons. Após vários dias,
que se mantenha longe. Estou cansada. No início de outubro, já não insinuações, mas formulações onde se escuta a ordem. Após treino, conversaremos com ela separadamente. Neste fundo, desaparecem fotos conjuntas, likes sob posts de Elara se cortam a zero, e em chats comuns, Chloe deixa de marcá-la por nome, substituindo por ela. Isso não é criminalística. É resfriamento cotidiano que todos ao redor sentem antes de pronunciar em voz alta. Em diálogos privados, Chloe repete o mesmo. Não toque meu namorado. Avisei. Preciso colocá-la em seu lugar. Amigas tentam acalmar onda. Conversem calmamente. São bobagens. Mas por volta do meio do mês, decisão já está tomada. 2 dias antes da festa, Chloe escreve a Léo. Depois, vamos separadamente, preciso fechar assunto. E no dia do desaparecimento, perto das 10 da noite, curto conjunto de palavras sem emoção a Elara. Nos encontramos na pedreira. Preciso conversar. Aquela mesma frase que depois aparecerá na tela do telefone encontrado. Esta retrospectiva tira auréola de mistério. Viagem não foi círculo acidental pela cidade noturna. Foi iniciativa de Chloe, levar conversa da sala barulhenta para onde ninguém atrapalharia. Léo, protegemos os nossos. Ele levará. Marcos, não abandonamos os nossos. Ele irá atrás. Ponto de destino escolhido não pela romântica vista da água, mas pelo silêncio onde palavras não esbarram em ouvidos alheios. Motivo está estabelecido. Não designe o rapaz e não caça de alguém na escuridão, mas orgulho tocado, desejo de humilhar e mostrar limites. Deste momento, investigação deixa de procurar desconhecido no acostamento e devolve foco àqueles 3 que subiram no sedã. Adiante. Confronto direto desta versão com o que aconteceu na borda da escavação e conversa com quem já está pronto a se soltar de sua frase aprendida. Conversa à qual levaram pingente e argila. Começa sem prelúdios. Marcos se senta só. Porta se fecha suavemente. Na mesa. Copo d'água e formulário limpo. Investigador não pressiona com voz. Pressiona com ritmo. Tira um por um objetos, como tijolos na parede. Primeira vai impressão de itinerários. Final da rua está vazio, não confirmado por câmera. Marcos acena e diz, não lembro. Seguem. Capturas de tela de antenas celulares, tempo 23 e 15, 0 e 30, um setor perto da pedreira. Repete coincidência. Na mesa se põe saco com poeira avermelhada, ao lado. Foto do porta-malas. Não fomos. Palavra se apaga. Dedos mexem borda do copo. Tempo cresce. Em cada não se escuta em eco o não anterior. E pausas ficam mais longas. Na terceira rodada de perguntas, Marcos vai com o olhar ao canto. Aperta joelhos. Lábios empalidecem. Se mantém na trilha aprendida, mas já não coincide com o que jaz diante dele. Investigador não discute. Simplesmente corta a ar da história na qual já não há com que respirar. Gesto final é impassível. Na mesa põe saco selado transparente. Dentro, lua crescente prateada. Marca na argola, arranhão em forma de letra S visível através do plástico como fino arco cortado. No protocolo do interrogatório aparece pausa, 57 segundos. Escuta-se como no ar-condicionado clica relé. Marcos não pega água, não olha investigador, só olha saco. Depois respiração se rompe e uma frase põe ponto em sua versão comum. Mostrarei onde ela está. Deste momento, a história sai das salas com paredes cinzas e se dirige onde vento noturno corta a voz até sussurro, para a saída norte e plataforma perto da pedreira. Coluna de carros pega a saída norte. Faróis deslizam por cascalho molhado, holofotes caem em manchas brancas na parede da pedreira. Marcos é transportado à frente, cala e mostra com mão. Curto, sem tentativas de explicar. Ponto que escolhe parece canto mal cuidado da plataforma. Depressão pouco profunda, coberta com galhos, pedaços de tábuas velhas e camada friável de terra vermelha.
Deste lugar, história deixa de ser suposição e se torna assunto de mãos. Perímetro se fecha com fita, fixação, plano geral, marcas-controle, distâncias. Criminalistas trabalham silenciosamente, como em ensaio, camada por camada. Primeiro vai lixo, tábua podre, casca escorregadia, tufos de grama seca. Depois, camada superior fina de terreno, friável como poeira nas solas. Instrumentos aqui são simples: pincéis, espátulas, sacos com etiquetas. Pás baioneta deixam de lado. Profundidade pequena, qualquer brutalidade pode rasgar o que ajudará a identificar. Marcos fica um pouco de lado e não levanta olhos. Primeiro sinal: tecido. Borda cinza, costura na borda, que absorveu a umidade da terra. Alto. Foto. Troca de luvas. Adiante tiram mais cuidadosamente, centímetro por centímetro. Sob tecido aflora fragmento claro, como se refletisse o holofote de dentro. Isso não é metal de técnica nem vidro. É minúsculo zíper de bolso de jaqueta esportiva. Não o arrancam, libertam, deixando tudo como jaz. No ar sobe cheiro pesado de argila úmida e ferro. Ninguém diz em voz alta nenhuma palavra supérflua. Trabalho se transforma em ritual. Um tira, segundo fotografa, terceiro dita no protocolo tempo e ação. Vai, exumação. Quando terra finalmente cede, fica compreensível. Aqui não simplesmente esconderam, aqui se apressaram e temeram. Galhos jogados de qualquer jeito, tábuas postas como veio embaixo, forro rasgado de lixo de construção. Cada centímetro seguinte confirma o mesmo. Tudo aconteceu rápido, barulhentamente e com desejo pânico de fechar. O momento do achado chega sem grito. De sob o terreno aparece linha de ombro sob tecido, depois manga, elástico fino no punho. Descobrem tanto quanto exige regra, não mais. À esquerda encontram elástico para cabelo, preso em torrão de terra. Um pouco de lado, cartão-chave do ginásio com o logo da escola. Isso é suficiente para convidar médico legista à borda da cova e tirar marca preliminar. Nome não se pronuncia, mas se escuta de qualquer forma em cada movimento. Extração vai devagar. Saco, maca, tecido escuro sob o qual não olham. Na plataforma não soa a palavra que corta o ouvido. A substituem por seco, achado. Inspeção preliminar no local fixa sinais coincidindo com sinais. Corrente ao redor do pescoço ausente, e por isso lua crescente encontrada no dia fica ainda mais pesada. Fotógrafo põe última marca temporal. Médico legista anota brevemente. Identidade preliminarmente estabelecida. Elara Vance. Fita no perímetro fica até manhã. Plataforma se fecha. Acessos ao talude tomam sob guarda. Carros apagam motores quase simultaneamente e silêncio da pedreira retorna, mas já como fundo de outra ação. Agora isso não é local de reuniões adolescentes, mas cena do crime onde cada grão de poeira tem peso. Irrefutável está encontrado, e deste ponto história entra em fase fria. Perícia de causas, tempo e sequência, e na cidade, preparação de decisões processuais sobre trio com o qual Elara foi naquela noite. Confissão se lê sem emoções, como gravação que não se pode rebobinar. Primeiras linhas soam surpreendentemente simples, quase cotidianamente, e por isso, mais frio. Íamos não passear, precisava conversar. Chloe disse. Melhor lá, onde fica silencioso. História que começava como ciúme habitual se transforma inesperadamente em trilha direta para a borda da escavação. Adiante, frases curtas, secas de Marcos. Saímos os três com Elara. Na plataforma escuro, só nossos faróis. Chloe começou primeira. Disse que Elara se encostava, que todos notavam. Elara respondeu que não era assim, pedia para deixá-la em paz. Vozes sobem. Passos se aproximam da borda. Léo ficou entre elas. Disse: Chega.
Elara o empurrou com mão do ombro. Ele empurrou de volta. Sem lançamentos e truques hábeis. Simplesmente puxão, um passo incorreto atrás, borda friável e corpo desliza em talude pouco alto. Embaixo, lixo e areia. Ela não gritou. Caiu, se bateu. Ficou silenciosa. Neste momento, na audácia adolescente, acabam baterias. Descemos. Chloe a sacudia pela manga. Léo apalpava pulso e disse: Não há pulso. Vão nos prender. Preciso escondê-la. Em Marcos tremeu voz precisamente nesta frase. Adiante. Pânico no qual só se escuta surdo mais rápido. Tábuas de paletes velhos. Galhos. Terra friável que pegam com palmas. Nenhuma pá. Tudo que há sob pés. Cobríamos por cima como podíamos. Léo dizia: Preciso que ninguém encontre. Chloe carregava galhos. Marcos varria terreno que se desmoronava. Me parecia que escutava sussurro. Léo disse: Pareceu. Voltaram ao carro e foram. Combinamos calar. Dissemos que a deixamos em casa. Na confissão não há grandes palavras e gestos dramáticos, só miúda mecânica do medo. Telefones nos bolsos vibravam, não respondíamos. Mãos cheiravam terra. No porta-malas jogamos tábua, depois a jogamos. Marcos diz isso regularmente, como se cada palavra já dissera a si mesmo centenas de vezes antes do gabinete. Mas protocolo não é só sua voz. Ao lado jaz conclusão do médico legista, e soa como sentença a tudo que tentaram justificar. Traumas por queda. Não críticos. Fraturas incompatíveis com vida. Não há. Linha principal. Causa da morte. Asfixia. Em vias respiratórias e pulmões descobertas partículas de terra e areia miúda. Isso significa uma coisa. Quando jovens fechavam cova com galhos e terreno friável, Elara ainda respirava. Não morreu por queda. Sua vida se interrompeu já sob camada daquela mesma poeira vermelha que depois resultará estar nos tapetes no carro. Precisamente aqui, história definitivamente deixa de ser mistério de desaparecimento e se torna cadeia de decisões pelas quais terão que responder. Marcos assina confissão. No caso, aparece sequência exata. Briga na borda, empurrão, queda, pânico, tentativa de esconder, saída. Tudo converge. Pingente sob tapete, terreno no porta-malas, registros de antenas perto da pedreira. À frente, passos formais que em tais casos são inevitáveis. Prisões, formulações de acusações e julgamento onde cada palavra desta confissão servirá de base à sentença. Da confissão de Marcos adiante resta dobrar noite em linha reta, sem emoções, com minutos e lugares. Esta linha começa na porta da casa do colega e termina com fumaça sobre tambor perto da garagem de Léo. 23h05. Saída da festa. Sedã cinza vira dos portões. Mensagem: Nos encontramos na pedreira. Preciso conversar, já enviada. Elara no carro com Chloe, Léo e Marcos. 23h12. 23h15. Aproximação à borda norte. Faróis deslizam por parede de escavação, carro para na plataforma. Telefones dos três se fixam no setor de antena perto da pedreira. 23h20, 23h25. Conversa se transfere à borda. Palavras curtas e duras. Acusação de Chloe, tentativa de Elara de terminar assunto. Léo fica entre elas. Um movimento brusco. Empurrão. Borda friável. Talude baixo, golpe contra monte de lixo e areia. Silêncio. 23h26. 23h35. Pânico. Descem abaixo. Verificam pulso. Não há pulso, lança Léo. Decisão soa na escuridão. Vão nos prender. Preciso escondê-la. Entra em jogo o que sob pés. Galhos, tábuas velhas, terra quebradiça. Mãos, mangas, calçado, tudo em poeira vermelha. 23h36, 23h45. Enterramento,
movimentos desajeitados, velozes, desejo de fechar a qualquer preço. Na cova fica jaqueta, elástico para cabelo, cartão-chave de ginásio. Por cima, galhos de qualquer jeito. Corrente no pescoço já não está. 23h46, 0 horas, volta ao carro. No porta-malas voa tábua. Tapetes pegam mesmo a poeira avermelhada que jaz na borda da plataforma. Acordo. Calamos. Diremos que deixamos no final da rua. 0h10. 0h30. Saída da pedreira. Mesmo os telefones mantêm-se em um setor até virada para a cidade. Estrada vazia, janelas entreabertas, cheiro de terra se incrustou no tecido. 0h35. 0h45. Casa de Léo, no pátio, tambor metálico. Jaquetas e luvas vão ao fogo. Plástico derrete, tecido é negre. Cinza varrem no cascalho. Água da mangueira remata brasas. Roupas nas quais trabalharam não existem mais. Noite termina com limpeza de rastros. Manhã traz tentativas de fixar versão. Deixamos em sua rua. Fomos à casa de Léo jogar. Depois, detalhamento de habitáculo e porta-malas, conta desaparecida de Chloe. Silêncio em marcos atrás de porta fechada. Todos estes traços se põem por cima de cronologia, mas não a apagam. Diante de nós, não casualidade, mas sequência, de convite conversar à briga, de empurrão à queda, de pânico ao ocultamento. Marcas temporais, coisas, registros e confissão convergem em um. Após 23h05, o destino de Elara resultou estar nas mãos de 3, e cada um fez sua escolha. Linha final desta reconstrução curta e extremamente clara. Após 0h45, o trio combina lenda única para a polícia e se mantém nela até primeiras inconsistências. Fato de conspiração para ocultamento estabelecido. Próximo passo já não sobre minutos, mas sobre artigos e grau de responsabilidade de cada um. Artigos e prazos ressoaram na sala do tribunal no dia 10 de setembro de 2019. Apesar da idade, o trio foi julgado como adultos devido à gravidade do feito e ocultamento consciente. Promotor manteve linha simplesmente. Sabiam que Elara podia estar viva, mas fecharam cova e foram. Defesa insistia em pânico, ausência de intenção direta e cadeia de erros de crianças. Tribunal escutou pais, peritos, leu confissão de Marcos e conclusão sobre partículas de terra em vias respiratórias. Veredicto foi curto e frio. Léo Gray. Culpado de assassinato em 2º grau. 20 anos de privação de liberdade. Caloy Davis. Culpada de homicídio culposo. 12 anos de privação de liberdade. Marcus Peterson. Culpado de cumplicidade e ocultamento. 5 anos condicionais por colaboração completa com investigação. Assim terminou parte judicial da história. Após sentença em Port Blossom, não chegou o silêncio ao qual todos se acostumaram. Tribunal fechou arquivos, mas não fechou consequências. Na saída norte para a Pedreira Velha, puseram blocos de concreto, tela e escudos de advertência. 1 mês depois, técnica foi trazida à plataforma e encheram taludes perigosos. Local de reuniões adolescentes se transformou em zona fechada onde já ninguém vai pelas tardes. Pais de Elara criaram um fundo em seu nome, bolsa para formandas que jogam vôlei e pequenas subvenções em projetos de segurança em escolas do distrito. No ginásio Port Blossom High, fixaram placa metálica com datas e seu número no uniforme. Uma vez por ano, a equipe realiza a partida memória sem música, só se escuta como bola bate no parquete. Cidade aos poucos reconstruiu hábitos. Festas agora terminam mais cedo, pais mais frequentemente encontram filhos nas portas, itinerário em desvio já não soa como opção normal. Mas uma coisa nunca encontrou resposta, mesmo quando sentenças entraram em vigor. Aquele mesmo limiar, segundos na borda, momento quando os 3 entenderam que ela ainda respirava, ficou em divergência de depoimentos. Este vazio não o fecham, nem prazos, nem placas.
simplesmente vive na cidade junto com o nome de Elara Vance.